Situação exposta no Vasco, nova contratação no Gigante da Colina e mudança na escalação do técnico Rafael Paiva. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira movimentada, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Dentro deste vídeo vamos chegar à marca dos 265 mil inscritos. Eu agradeço demais aqui com a sua inscrição. Desejar um excelente final de semana, sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Galera, falar sobre o Vasco sempre local. A torcida cruzmaltina fez uma recepção muito bacana lá no hotel onde o Vasco está concentrado, na capital cearense, em Fortaleza. O Vasco que treinou nesta sexta-feira no CT do Ceará, visando a preparação para essa partida tão importante, valendo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que busca uma vitória e, sobretudo, uma quebra de tabu. Mais uma missão aí para o técnico Rafael Paiva, para os jogadores do Vasco. A informação é o seguinte: o Vasco não vence o Fortaleza na capital cearense desde 2003. Desde então, os clubes se enfrentaram 7 vezes na cidade, com 3 vitórias do Leão do Pici e 4 empates. Informação, então, importante para aumentar, né, esse objetivo, o Vasco se consolidando ali na parte de cima da tabela em busca da classificação para a Libertadores. O Vasco nesse momento é o 9º colocado com 43 pontos. O Fortaleza é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, vem de vitória importante de 3-0 contra a equipe do Juventude, lá no Alfredo Jaconi. É o Fortaleza embalado, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Falando em técnico, trazer aqui a informação da tarde de hoje em relação ao treinamento, sobre aquilo que o Rafael Paiva ensaiou, aquilo que o Rafael Paiva esboçou para o jogo de amanhã, 7 horas da noite. Vamos aqui à provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Fortaleza. Ele vem com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, ao meio de campo com Hugo Moura, né, os volantes Hugo Moura e Matheus Carvalho. E aí entra a mudança no meio de campo, e eu quero saber, inclusive, a sua opinião, quero saber, inclusive, o seu ponto de vista sobre essa questão, porque o Rafael Paiva, ele ensaiou com o Maxime Domingues no meio, ou o Pablo Galdames. Lembrando que o Maxime, ele tem esse comportamento. Ele pode ser um jogador adaptável ali no meio de campo ou pelas pontas. Ele jogava assim, inclusive, lá em Portugal. E o Rafael Paiva, portanto, ensaiou essa parte tática, né? Então, a princípio, o Felipe Coutinho começaria essa partida no banco. E o ataque, Puma Rodrigues na ponta direita, Emerson Rodrigues na ponta esquerda e o Verratti é o centroavante. Gostou dessa provável escalação? Claro que ali, próximo ao jogo, tudo pode mudar, né? O futebol é dinâmico e a informação, a princípio, pelo que o técnico Rafael Paiva trouxe no treinamento, é essa, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor cruzmaltino. É muito importante, claro, a sua expectativa para esse jogo. Falando em expectativa, lembrando que amanhã, por volta ali das 3 horas, 4 horas da tarde, teremos a transmissão completa dessa partida, com toda a notícia, informação, interação com você, torcedor, trazendo muita informação sobre o Vasco. E amanhã, no vídeo de informação, nosso giro de notícias, vamos trazer detalhes também sobre a equipe, o adversário, que é o Fortaleza. Fortaleza, que é um time a ser batido, até porque é um time muito forte, é o melhor mandante na competição até então. Vamos aqui
mudando de assunto, saindo um pouco das informações sobre o jogo, vamos falar sobre Vasco fazer contratação. O Vasco contrata ex-Grêmio para ser o novo executivo do marketing e comercial do Cruz Maltino. Henrique Gutierrez, ex-Grêmio, é o novo executivo de marketing e também do comercial do Vasco. O profissional ocupava essa mesma função no Clube Gaúcho desde março de 2023. Então o Vasco fazendo aí mais uma contratação. E agora, galera, vamos aqui a uma das informações importantes desse vídeo sobre o Vasco expor, né? Uma situação exposta no Vasco nesta sexta-feira movimentada. A situação é o seguinte: o Vasco trouxe essa notícia sobre a venda da SAF, que até o momento não houve nenhuma proposta formal para a compra do percentual da Vasco SAF. Até agora, apenas sondagens iniciais. O Vasco enxerga essa questão da venda da SAF com muita cautela, com muita precaução, por conta de tudo que aconteceu em relação à época da 777 Partners, né? Todo o imbróglio, a situação judicial que está nesse momento em arbitragem, né? Com a EICEP, a seguradora que controla as empresas que eram comandadas pela 777 Partners. Então, nesse momento, há essa questão judicial ainda. Nesse momento, o Vasco, comandado pelo presidente Pedrinho, tem um controle do futebol. Então, essa questão da venda da SAF, porque essa semana trouxemos muita informação, todos os noticiários, veículos do Vasco, em relação ao interesse do bilionário grego, o Evangelos Mariakis, em relação a um time no futebol brasileiro, a um clube brasileiro. E tudo indica que o interesse desse bilionário seja o Vasco da Gama. Até o próprio filho dele começou a seguir, vem curtindo os comentários dos torcedores, pedindo para que venha comprar o Vasco. Então há esse interesse. O próprio Vasco confirmou as sondagens, mas o Vasco trouxe a situação, expôs a situação, trouxe a verdade em relação a não haver nenhum tipo de proposta até o momento e, claro, tratar toda essa situação com muito cuidado, com muita cautela. É claro que a chegada de um nome forte, a chegada de uma empresa e um investidor bilionário que já tem essa expertise, que já tem experiência, ele que tem clubes ali como o Olympiacos da Grécia, que é um time que vem performando bem no campeonato, tem o Nottingham Forest da Inglaterra, que é o terceiro colocado na Premier League, tem também o time português, se não me engano, é o Rio Ave, né, o Gabriel? Rio Ave, né? O Rio Ave de Portugal. Então tem esses times que eles já comandam e já tem essa expertise no futebol. Mas, a princípio, nenhuma negociação, nenhuma proposta com nenhuma empresa para comprar a Vasco SAF. E agora, galera, uma atualização em relação ao Pablo Galdames. Informação da tarde de hoje é que o jogador possuía uma cláusula de renovação automática caso disputasse metade dos jogos da temporada. Porém, a meta foi removida do contrato, fazendo com que o chileno ganhasse mais oportunidades com o técnico Rafael Paiva. O chileno que retorna naquela partida na vitória do Vasco por 3-2 contra o Bahia. Ele foi titular, inclusive até jogou muito bem. No segundo tempo, contra o Botafogo, ali já estava uma situação muito complicada. O Vasco já estava com -1 em campo. Galdames também não jogou muito bem. E agora ele vem ganhando mais rodagem, oportunidade inclusive está aí junto com o Máximo Domingues na provável escalação. Um ou outro vai jogar. A questão é que o Pablo Galdames é um dos jogadores, né, junto ali com o Robert Rojas, tem um nome forte para ir na barca para 2025. A gente vai seguindo aqui, atualizando você com as notícias e as informações. Galera, eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 torcedores do Vasco esse vídeo. Avisa que o BTB Esportes trouxe as últimas informações desta sexta-feira movimentada. Provável escalação, informação sobre contratação, sobre o Vasco expor a questão sobre a venda da SAF. Você está sabendo de tudo que aconteceu, sempre por dentro das informações do Vascão. Então é importante você compartilhar e, claro, deixar o like. Conto com o seu like, com a sua inscrição para a gente bater a marca aqui dos 265 mil inscritos. É o BTB Esportes em todos os lugares.
Valeu, um abraço, mandar um salve para você. Aproveite aí e deixe nos comentários da onde você está nos assistindo. Até amanhã com muito mais notícias e informações do Gigante da Colina. Saudações, um abraço, galera. Tamo junto.